Olá, Vascaíno! Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e hoje vamos aqui conversar sobre as últimas notícias do nosso Vascão. Hoje tem jogo. O Vasco joga hoje, logo mais tem jogo do Vasco, às 19 horas em Goiás, contra o Atlético Goianiense. Um jogo importante para o Vasco, né? Para o Vasco se afastar de vez da zona do rebaixamento e começar realmente a só olhar para cima e disputar a vaga sul-americana em primeiro lugar e logo depois, quem sabe, beliscar uma pré-Libertadores. Nada é impossível, o Vasco tá no meio dos dois caminhos, tanto para o Z4 como para uma classificação na Sul-Americana e Libertadores. Tem muito futebol ainda, tem muito jogo, muito campeonato, tem o segundo turno inteiro, nós já estamos terminando ainda o primeiro turno, né? Esse é o penúltimo jogo, ainda falta o jogo com o Atlético Mineiro, que encerra o primeiro turno do campeonato. Vamos ver isso, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, deixa eu pedir para que você deixe seu like no nosso vídeo, né? Não esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito ainda no nosso canal. Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa, né? E pedir para que, se você puder dar aquela moral de copiar o link desse vídeo, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, isso vai ajudar com que mais vascaínos cheguem aqui, conheçam o nosso trabalho, se inscreva e participe desse vídeo. Tá legal? Pois é, o Vasco joga logo mais, jogo contra o Atlético Goianiense, um jogo importante para o Vasco, né? Se afastar de vez do Z4, o Atlético Goianiense está lá na zona do rebaixamento, vai vir para cima com tudo no Vasco, joga em casa, né? Precisa ganhar de qualquer maneira. É a chance do Vasco fazer 4 vitórias consecutivas, fato que não acontece há 12 anos, desde 2012 no campeonato, o Vasco não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro 4 jogos seguidos, então seria uma grande oportunidade do Vasco quebrar mais esse tabu, né? E é possível, plenamente possível, o Vasco vem numa fase melhor do que o Atlético Goianiense, tem um time melhor, mas o time do Vasco hoje tem algumas dúvidas, né? Apesar da torcida ficar meio frustrada, porque o Payet e o Coutinho não viajaram, né? O Coutinho se sabia que não ia viajar, não está pronto ainda. O Coutinho é bem provável que só vai jogar contra o Red Bull Bragantino em São Januário, no dia 4 de agosto, deve ser a estreia do Coutinho. Essa é a expectativa, e não deve jogar contra o Atlético Mineiro nem contra o Grêmio, ainda está sendo preparado, né? Então, talvez o Alex Teixeira possa já estar pronto antes, e o Souza também. Os três, as situações são bem interessantes. Fisicamente, dos três, o Alex Teixeira é o melhor. O mais jogado, com mais ritmo de jogo, é o Souza. É o que vem jogando, jogou até há pouco tempo. Mas não está tão bem fisicamente. O Coutinho é o segundo melhor fisicamente, mas é o menos rodado, né? Não está jogando, né? Aliás, menos rodado é o Alex Teixeira, que não joga há 6 meses. Mas o Coutinho não tá jogado. Jogou no Catar, o último jogo dele no Catar, se eu não me engano, foi em maio. Então ele também não está jogado. O Souza está mais jogado do que o Coutinho, mas o Souza não está bem fisicamente. Então o Souza precisa estar bem fisicamente. Enfim, é complicado, é complexo os caras começarem assim a jogar de imediato. Mas o Alex Teixeira deve estar, pelo menos fisicamente, pronto, né? Já que Hitchens vai pegar jogando já contra o Atlético Mineiro. Talvez esteja à disposição já contra o Atlético Mineiro. Enquanto que Coutinho e Souza, provavelmente só contra o Red Bull Bragantino. O Souza talvez até depois. Ainda tem que esperar mais um pouquinho, tá legal? Mas vamos falar do jogo de hoje. O jogo de hoje, a frustração foi que o Payet não viajou. Todo mundo esperava que o Payet viajasse, mas o Payet deve jogar contra o Atlético Mineiro, já deve estar pronto para jogar pelo menos um tempo contra o Atlético Mineiro. Ele vem de 2 contusões, né? Então é mais complicado, ainda mais pela idade dele, mas vem treinando bem, mas a comissão técnica achou melhor não viajar e não jogar contra o jogo de hoje. Preferiu deixar ele para o Atlético Mineiro domingo, no jogo lá em Minas Gerais, né? Eu ainda não sei qual é a programação do Vasco, mas pelo que me parece, o Vasco vai jogar hoje, vai viajar amanhã para o Rio, aí vem para o Rio amanhã, quinta-feira, faz um treino na sexta e viaja sábado para Minas. Olha, bola fora, eu acho, hein? 2 viagens assim em cima da outra, já que vai jogar em Minas, sai de Goiás direto para Minas, pô. Vai de Goiás direto para Minas e poupa uma viagem, né? Desgasta menos o grupo. Sei, eu penso dessa forma. Eu ainda vou confirmar depois para ver qual é a programação do Vasco, mas o mais inteligente seria ter feito isso, né? Pelo que eu li aí, o que eu soube, que o Vasco vai voltar para o Rio para depois voltar para Minas. Não tem muito sentido não, mas enfim, vamos ver o que isso vai acontecer. Agora, falando do time de hoje, do jogo de hoje, né?
O Vasco deve ter, além do Paê, como desfalque, do João Vitor, que também ainda está se recuperando da lesão. O Vasco deve ter a zaga, o Maicon e Léo. O Léo Jardim é o goleiro, claro. O PH na lateral direita, fazendo um excelente campeonato nesses últimos jogos, pelo menos. Tá em posição de confiança, né? O Piton na esquerda, né? Já recuperado do corte, da pancada, levou os pontos que tinha que levar, tá bem. Os dois volantes titulares hoje absoluto, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, nosso cocão, e o meio de campo começa aí as dúvidas, né? Os três, né, que são Adson, talvez Praxedes e o David, deve ser esse o meio de campo. Porém, o Adson vem com um desgaste físico muito grande. Só vocês terem uma ideia, é a maior sequência de jogos do Adson na carreira dele. O cara nunca jogou tanto, né? O cara... não jogou tanto assim no Corinthians, não jogou tanto na França, ele nem jogou, né? Ele era banco direto. Então a maior sequência dele de jogos é essa no Vasco. Então o cara tá meio desgastado fisicamente, ele é franzino, né? Então ele tá meio fraquinho, tá com problema. Não sabe se ele vai conseguir ir pro jogo todo. Talvez ele não jogue hoje, né? Talvez ele não jogue hoje, talvez ele só vá pro jogo do Atlético Mineiro. Talvez ele não vá pro jogo hoje, o que vai ser um problema pra gente. Porque o Alisson vem sendo um dos destaques, né? Uma válvula de escape, é um dos destaques do time. Ele faz muito bem essa posição pela direita, fechando o meio e cortando para dentro, né? No jogo contra o Corinthians ele não teve tão bem, mas ele ajuda muito, taticamente ele é muito bom, e a gente não tem ninguém com esse perfil. Vai colocar quem? Rossi? Vai colocar o Ryan? Eu acho que a posição até do Ryan, vai começar com o Ryan, ou vai botar até o JP. E aí faz um losango no meio, entra com o Hugo Moura, com o Cocão, em vez de ser 4-2-3-1, vai fazer um 4-4-2, faz Hugo Moura, Cocão, JP e David, Verratti e... desculpa, Hugo Moura, Cocão, JP e Praxedes, Verratti e David. Faz isso, entra com esses quatro no meio. De qualquer maneira é ruim, né? A perda do Adson deixa o time capenga, como foi a perda do David. A gente não tem substituto para as pontas, né? E olha, e vai continuar não tendo, né? Se bem que se o Alex Teixeira estivesse bem, hoje era o jogo do Alex Teixeira, ele entraria no lugar do Adson, hoje ele jogaria ali pela direita no lugar do Adson. Pode ser que fosse substituto legal do Adson, porque o que nós estamos tendo aí, o que está aparecendo de substituto para o Adson, vai ser o fabuloso Emiliano Rivaldo Rodrigues. Emiliano não, é Emerson. Emerson Rivaldo Rodrigues. O Emerson Rodrigues que parece que que vai ser o reserva do Adson. Cara, eu não sei, não quero ficar queimando o jogador, estou torcendo por ele, mas para mim ele é fraco. O que eu vi dele não me agradou. Tomara que eu esteja totalmente errado, tomara que o cara chegue e jogue pra caramba, né? Seja o novo, se ele for o novo Ilcinho, tá ótimo, já tá bom pra caramba. Não precisa ser o novo Garrincha, não. Se ele for o novo Ilcinho, ele já vai ser titular absoluto, né? Mas não acho que não é, não. Acho que o Emerson não vai dar esse caldo todo no Vasco, não. O cara não consegue jogar no Inter Miami, pô. O cara teve que ser emprestado por Milionários da Colômbia, o cara não consegue jogar na MLS. Vai jogar no Campeonato Brasileiro? Sei, cara, mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Já chegou, foi apresentado ontem, já deu entrevista, já mandou recado para a torcida, diz que vai ser maravilhoso jogar no Vasco, aquelas coisas de sempre, né? Aquela mídia que os caras, aquele discurso midiático que os caras hoje fazem, que todo mundo tem assessor de imprensa, e aí, ó, você tem que falar isso, falar aquilo, e os caras falam exatamente aquilo. Enfim, foi legal, foi bacana. Mas vamos pro jogo. O jogo... Então vai ser um jogo complicado, o Atlético Goiás deve tentar impor uma pressão no início para poder fazer logo o seu gol. O time do Atlético está mal, está lá na zona do rebaixamento, mas não é um time ruim. Eu vi alguns jogos do Atlético Goiás, gostei, assim, um time que joga bem, que ele não tem um elenco, ele não tem jogadores que se destacam, mas ele tem um grupo, um esquema tático bem definido. Olha, vai dar trabalho, não vai ser um jogo, não pensa, os caras estão lá embaixo, a gente está lá em cima, não vai ser fácil. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo bem complicado o jogo de hoje. Tomara que a gente consiga sair com a vitória, né? 4 vitórias seguidas. Isso vai fazer com que a gente dê um salto na tabela, a gente vai para 23 pontos, a gente supera o Atlético Mineiro e a gente vai ficar numa posição muito legal. E o jogo de domingo passa a ser um jogo, se o Vasco ganhar hoje, é um jogo de disputa de posição. O Vasco ganha do Atlético, ele abre ainda 4 pontos em cima do Atlético e começa a mirar
a pré-Libertadores. Quer dizer, um final de turno maravilhoso para o Vasco, né? Graças à chegada aí do Paiva, e tem tudo para ser melhor ainda no segundo turno com os reforços, com o Coutinho aí entrando, principalmente o Coutinho, né? A volta do Payet, Coutinho, que estão se dando muito bem nos treinos, o negócio está ficando bom pra caramba lá no treino. Mas é aquilo, vamos ver no jogo, vamos ver jogando bola, vamos ver se o Payet consegue engatar uma sequência quando ele voltar dessas contusões, né? Guardar ele aí, esperar esses 2 jogos aí, vamos ver se o Payet consegue voltar e consegue performar positivamente. Então o jogo de hoje é um jogo complicado, o Adson é a dúvida, a grande dúvida do Vasco hoje é o Adson. Não sei nem se ele vai para o jogo. Aí também fica na dúvida, né? Se não vai para o jogo, para que viajou? A menos que o Vasco tenha essa ideia da programação de direto para Minas, mas eu não li nada sobre isso. Então, se é para ir para Minas direto, o Payet tinha que ter viajado também. O Payet não viajou. O Payet vai encontrar com um grupo em Minas, ou então o Payet nem para Minas vai. São essas dúvidas essa falta de comunicação, né? O Vasco nem a programação o Vasco libera, então o Vasco está muito fechado. Tem que melhorar um pouco essa comunicação do Vasco. Melhorou um pouco depois que a CSF saiu, a comunicação do Vasco vem melhorando, mas ainda está meio claudicante, podia ser um pouquinho melhor nesse sentido. Então não sei, porque se o cara não vai para o jogo, para que viajou? Deixava o cara descansando, fazendo trabalho de academia, se preparando fisicamente. Como ele viajou, eu tô achando que ele vai jogar, ele vai pro jogo, pelo menos uma parte do jogo ele vai jogar. O que talvez seja uma temeridade, porque se o cara estoura, você vai perder o Adson aí por um bom tempo no campeonato. Não sei, será que vale a pena esse risco? Mas aí é a fisiologia, né, a parte médica que tem que decidir se ele vai pro jogo por 90 minutos, se ele vai para 45, ou se ele nem entra em campo. Cara, isso aí quem vai decidir vai ser a fisiologia, só que ainda não está decidido, tanto é assim que o cara viajou como se fosse jogar. E para mim, se ele viajou, ele é o titular, ele vai jogar. Eu acho assim. Mas vamos ver o que vai acontecer. No Vasco, tudo é possível, né? Mas torcer muito e esperar um resultado positivo para hoje. Confirmando, o jogo não vai ser fácil. Vai ser um jogo de muita marcação, o Vasco tem que estar muito atento o tempo todo. O time do Atlético de Goiás, ele marca muito, marca a saída de bola, ele sai rápido, vai ser dureza. Mas a gente tem o nosso Pirata, né, que está sem marcar os gols deles aí há 2 rodadas aí, precisa voltar a fazer gol, e vai voltar a fazer, né, vai voltar a ser o artilheiro do campeonato, isso é uma coisa certa, né? E temos um time hoje que compete, né? Se o Praxedes estiver ligado, né, em 110, não entrar lento, né? Não entrar que nem mosca morta, conseguir entrar bem, distribuindo bem o jogo, acho que o Vasco tem grande chance de sair com a vitória de Goiás, tá bom? Para encerrar, né, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Se puder compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. E comenta aí embaixo o que você acha do jogo de hoje, o que você está achando aí, qual vai ser o placar do jogo de hoje, né? O meu placar é 2-1 Vasco, vai ser um jogo sofrido, com sofrimento, mas o Vasco vai conseguir vencer a partida. Eu estou esperançoso que o Vasco vai vencer a partida. Vou colocar um gol do Pirata, o Verratti vai fazer o seu golzinho e o Praxedes vai abrir o placar. O gol do Praxedes fazendo 1-0 para o Vasco aí. Depois o Atlético Goiás empata e o Verratti consolida a vitória no segundo tempo com 2-1. Vai ser um jogo sofrido, um jogo muito apertado, mas para mim vai ser isso. 2-1 Vasco, Verratti e Praxedes. E você? Deixa aí no comentário qual é o seu placar e quem vai fazer os gols, coloca aí, tá bom? Gente, um grande abraço, até o vídeo de amanhã, o vídeo da vitória, espero que seja o vídeo da ressaca boa, a ressaca da vitória, né? E a gente possa estar comemorando mais 3 pontinhos na conta do pai, como diz aí o MC Darlan. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, até o vídeo de amanhã, tchau.